gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre O Príncipe, de Maquiavel. Eu gosto muito desse livro, então eu tenho muitas anotações sobre ele. E bom, vamos lá. Niccolo Machiavelli, eu não sei falar em italiano, mas Niccolo Maquiavel nasceu em 1649 e viveu até 1527. Por alguns escritores, ele é considerado como o pai da política moderna e fundador da ciência política. E, bom, ele já foi secretário do Estado, então ele tinha muito conhecimento acerca disso, e o objetivo com que ele escreve o livro é resolver os conflitos internos da Itália e as tentativas de invasões externas. E ele faz isso por meio de conselhos práticos a quem ele dedica a Lorenzo dei Medici, o futuro herdeiro do trono. O texto original tem o título de O Principado, mas em italiano não vou nem me arriscar mais a tentar falar. E em 1532, que foi o ano da sua postagem, 5 anos depois da morte de Maquiavel, o título foi alterado para O Príncipe, mas o livro em si fala sobre o Estado. Maquiavel propõe a existência de 3 principados: o principado hereditário, que é conquistado por meio da fortuna, o principado novo, que é conquistado por meio da virtude, e o misto, que é conquistado por meio dos dois. Maquiavel define fortuna como sorte e dinheiro também. Já a virtude, para ele, é força, não só inteligência, quanto diplomática, leis, mas também é militar. Para ele é isso, e essas duas coisas vão influenciar no tipo de principado. Esse é o mais fácil de se manter, porque o povo já está acostumado a viver sobre esse regime. Então, o príncipe ele só precisa manter os costumes e contemporaneizar com o tempo. Vou colocar esse arquinho aqui para vocês saberem quando eu tô falando de atualidades. Vamos lá, para a primeira do livro. Essa hereditariedade ainda é possível ver nos regimes democráticos por meio da sucessão de partidos políticos. Passando a página, são os principados novos e mistos em que se encontram as dificuldades, né? Porque entre o príncipe e a população podem ter, apesar de poder ter cultura e línguas parecidas, pode ter ou a língua ou a cultura diferente, ou tudo pode ser diferente. E quanto mais diferenças há, maior a dificuldade de se manter no poder. Primeira hipótese. Quando o principado e o príncipe possuem pouca ou nenhuma diferença, Maquiavel aconselha que o príncipe venha extinguir a linhagem do príncipe anterior e mantenha os costumes. Porém, tem a segunda hipótese, que é um pouquinho pior, que é quando o príncipe e a população têm diferenças totais. Nesse caso, como é mais difícil se manter no poder, o livro dá 2 instruções, que é ou você residir no principado, que assim você pode ter mais contato com os problemas e resolver mais efetivamente, ou você colonizar regiões para que as pessoas tenham confiança e receio ao mesmo tempo. Esse é um lacinho da história para vocês saberem que eu tô falando do passado. Essa história do livro tem sido escrito entre 1500, uma época de colonização, né? Talvez isso tenha influenciado um pouco, mas talvez não também, né? Essa história de colonizar regiões parece algo tipo capitanias hereditárias, mas talvez não seja. Bom, e os principados novos que não tinham costume de viver sobre algum regime, eles viviam sobre as suas próprias leis. Maquiavel também passa diquinhas, né, pra como governar. Ele te dá 3 opções. 3. Ele fala, ou você mora no principado, ou você destrói ele, ou você deixa ele viver com as suas leis, mas faz ele te pagar por isso. Acharam que era só capitania hereditária, né? Bom, gente, agora chega de ironia, né? Sim, influenciou bastante na colonização do Brasil e, inclusive, nessa parte também que eu acabei de falar, a destruição se mostrou presente aqui no Brasil com a destruição da cultura, da língua e dos costumes indígenas. A próxima fase, que foi a residência de Dom Pedro no Brasil também, estava escrita aqui no Príncipe. E, por fim, com a independência do Brasil, nós continuamos pagando tributos para Portugal, que é a última fala de Maquiavel. Bom, Maquiavel fala da existência de um principado civil, que ele é originado pela vontade do povo, que seria uma república.
E Maquiavel diz que quando o Estado é heterogêneo e ele precisa escolher entre os mais pobres e os mais ricos, quando tem essa diferença, ele precisa escolher um lado para ficar, ele sempre deve escolher o lado dos mais pobres, porque esses sempre precisam do príncipe e nunca vão abandoná-lo, diferentemente dos magnatas que podem querer puxar o seu tapete. Tem 3 tipos de milícias: as próprias, as mercenárias e as mistas. As mistas são uma mistura dos dois. As próprias são quando o príncipe dá um armamento para os próprios cidadãos, mas com alguma restrição, só para alguns, para que tenha uma honra envolvida e um sentimento de nacionalidade. Já os mercenários são o pior. Maquiavel não apoia nem um pouco os mercenários porque ele diz que nunca vai ter honra envolvida. Os soldados vão estar ali somente para dinheiro e isso pode tornar muito corruptível. Para isso, você precisa analisar o seu armamento, a sua força militar. Os países mais influentes do mundo, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China, têm um armamento muito pesado, uma grande força militar. Então isso também é muito atual. Um principado ser bom, ele precisa de 2 coisas: boas leis, que vão garantir a estabilidade interna, e bons exércitos, que vão impedir invasões externas. Maquiavel dizia também que para um principado ser bom, os secretários do príncipe devem ser bons também. Os homens que circundam o príncipe dizem muito sobre a sua inteligência. Não é de hoje, as escolhas de ministros e secretários vão refletir sim e muito em qualquer governo. Tem a expressão que muita gente usa que é maquiavélico. E por que Maquiavel era tão mal assim? Não é que ele era mal, mas ele dizia uma coisa: se faz indispensável o espírito pronto para adaptações, para se manter no caminho do bem, mas pronto para enveredar o caminho do mal quando necessário. Ele dizia que o príncipe deveria ser bom, mas ele deveria ser mal quando precisasse também. E ele dizia que as leis, quando não funcionassem, deveriam ser substituídas pela violência. Ele falava que o príncipe deveria ter o espírito de raposa para conhecer as armadilhas, mas também o de leão para amedrontar os lobos. Por isso maquiavélico. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu acho um livro maravilhoso, que foi escrito há 500 anos atrás e é extremamente atual. E usem em redações, usem no que vocês acharem cabível, assim. Espero que caia muitas questões do vestibular e que eu ajude vocês, tá bom, gente? Deem um feedback ou aqui nos comentários ou pela DM. Eu quero saber se vocês gostaram, se deu pra entender o que eu mudo, tá bom? Um beijo e até mais!